Eu fui chamado para depor a respeito de um cheque que foi depositado na minha conta. Beleza, então o cidadão aqui, ou a cidadã, está estudando para fazer o concurso, ele quer saber se isso vai causar algum problema. E o que a gente tem que fazer? Então, vamos lá, foi chamado para depor porque existe um cheque. Deixa eu anotar isso aqui, senão eu vou acabar esquecendo. Vamos avaliar tudo. Cheque depositado na conta. Vamos botar aqui, cheque depositado na conta. Olha só, primeiramente, ninguém deposita um cheque na conta, a não ser que seja uma fraude, né? Mas ninguém deposita um cheque na conta sem ter os dados bancários. Vou dar um exemplo. Eu tenho lá minha conta bancária. Alguém deposita o cheque na minha conta, né? Para essa pessoa depositar um cheque na minha conta, ela tem que ter esse dado. Ou eu forneci esse dado, eu como dono da conta, forneci agência, CPF ou CNPJ e os dados, né, o nome, conta corrente ou conta poupança, ou então ele pegou essa informação de terceiros, né, alguma lista. Então nós temos essas duas possibilidades. Ou foi o titular da conta que informou, ou então foi informações de terceiros. Até aí tudo bem. Eu vou até anotar aqui. O próprio titular ou terceiros. Por que eu estou anotando? Porque senão daqui a pouco eu vou esquecer do que a gente está falando, né? Então e o texto aqui é bastante grande. Então a gente está fazendo uma análise. Como é que a gente pode resolver esse caso aqui? Se isso pode causar um problema, provavelmente eu vou precisar de mais um feedback aqui. Então vamos lá. Esse cheque a pessoa roubou e me passou. Ah, tá. Então vamos lá. A respeito de um cheque que foi depositado na minha conta. Então não foi um cheque depositado, né? Então você que depositou. As informações, quando vocês pedirem para eu avaliar o caso, é importante vocês contarem em detalhes. Evidentemente eu não vou expor o caso de vocês aqui. Né? Eu vou ter que contar a história, mas tem coisas que eu não vou contar justamente para ninguém associar uma coisa a outra. Mas eu preciso dar a informação com bastante detalhe. Porque, olha só, eu demoro a responder. Por que eu demoro a responder? Porque eu estou respondendo outras perguntas. Então, se você deixar a mensagem incompleta, eu vou falar assim, pô, cara, bota mais informação para eu poder ajudar você. Só que acontece, nessa história de eu responder novamente, pode ser que demore eu responder de novo. Então, tente botar o máximo de informação, tá? Então, vamos lá. Esse cheque uma pessoa roubou e me passou. Bom, pergunta, você sabia que esse cheque era roubado ou não? Beleza, vou botar aqui, cheque roubado. Na época eu trabalhava como ambulante, então é normal você receber cheque de terceiros, né? Então na época eu trabalhava como ambulante. Essa pessoa chegou, fez uma amizade, me pediu para eu comprar as roupas que eu vendia do meu fornecedor. Mas tinha esse cheque e alegou que era de parente dela. Cara, coisa mais comum, tá? Você pega o cheque, a pessoa chega e faz uma amizade. Se chega um colega meu e fala assim, pô, Marcelo, tô com um cheque aqui, o cheque é quente, né? Vocês já ouviram o termo cheque voador? O que é o cheque voador? Por exemplo, eu chego para você e passo um cheque de R$1.000, por exemplo. Aí eu falo, não deposita agora não, deposita daqui uns 20 dias, aí você tá bom. Só que você precisa do dinheiro logo. O que você faz? Você chega pro cara do posto de combustível e você fala assim, vamos imaginar que você tem uma conta lá no posto de combustível. Fala, olha só, vim pagar aquela conta e tal, eu tô devendo aí R$600. Pô, se eu te der um cheque de 1.000, você abate para mim, só que esse cheque você pode depositar só daqui a 30 dias. Aí o cara do banco do posto, o que ele faz? Ele, tá bom, pô, eu tô ganhando 1.000, né? Tô ganhando 1.000, cheque de 1.000, mas eu tô pagando uma dívida de 600, vou ganhar 400 por esse deságio aí de alguns dias. Só que acontece, aí esse é o cheque voador. Por que voador? Porque ele passa de mão em mão, né? Tá voando, literalmente voando.
Eu tive uma empresa há muito tempo atrás, uma transportadora. E aí eu trabalhava com carreteiro, carregando material na Bayer, defensivo agrícola. E esse pessoal fazia o quê? Ele vinha de São Paulo carregado, então o frete de São Paulo para cá é bom. Só que para ele não perder o frete todo dia, ele voltava para São Paulo vazio. Sempre voltava vazio, porque ele não podia perder o frete de São Paulo para cá. Então o que eu fazia como transportadora? Já que esse carreteiro estava voltando, era um carreteiro lá de 30 toneladas, né? Eu dava qualquer R$1.000 para o cara, R$1.100, eu lembro que o frete que eu pagava R$1.100 no frete, para ele levar um material para mim. E estava tudo bem, todo dia. Só que eu não tinha essa grana. O que eu fazia? Eu dava checão para 15 dias. E chegava para os motoristas e falava assim, ó, só daqui a 15 dias, hein? Eu dava eram 2 cheques. Era um cheque no ato, para ele, né, pagar a despesa dele, e um checão para 15 dias. Só que acontecia, os danados dos carreteiros, a maioria, queria nem saber, ia lá e depositava. Por quê? Porque o cheque, ele é uma ordem de pagamento à vista, ele é um título executivo. Então, por mais que você bote uma data, né, pré-datada, né, daqui a 10 dias, 30 dias, 20 dias, aquilo ali é uma confiança. Mas se o cara quiser, ou quem tiver da posse do cheque, quiser depositar tudo de uma vez, pode. O banco não vai se recusar, independente da data. Tá? Então é bem comum acontecer isso mesmo, que o rapaz falou aqui. E aí quando a gente... Primeiro começa o quê? Você recebe cheque de quem? De quem você tem uma confiança. Porque aí cheque é um papel. Aí o cara fala assim, pô, velho, tô com um cheque aqui, você recebe para mim? E ele, pô, beleza. E o detalhe, se você depositar e o credor, o devedor daquele cheque, quem assinou aquele cheque, ele sustar o cheque, ou então tirar o dinheiro da conta, o cheque vai voltar sem fundos, ou então vai dar como um cheque sustado, né? Entendeu? Então, assim, é uma relação de muita confiança mesmo. Então, normalmente, nesses golpes, a pessoa faz isso. Cria uma relação de confiança, né? Não é claro que não fica um namoro de 1 ano, 2 anos, é coisa rapidinha, e ele vai lá e fala, pô, velho, olha, vou te dar esse cheque aqui, e muitas das vezes acaba acontecendo esse golpe, foi justamente o que aconteceu aqui com esse rapaz. Então ele falou o seguinte, na época, eu trabalhava com ambulante, uma pessoa chegou, fez uma amizade comigo e pediu para eu comprar roupas que eu vendia do meu fornecedor, mas só tinha esse cheque e alegou que era de um parente dele. Até aí tudo bem, tá? Me ofereceu dinheiro para eu trazer e eu peguei esse cheque, depositei na minha conta. Então olha só, a informação aqui não está batendo. Que você falou o seguinte, foi depositado na minha conta. Aqui embaixo você disse que você mesmo que depositou. Até aí tudo bem então. Então, corrigindo aqui, você depositou o cheque na sua conta, recebendo de terceiros. Cadê? Fiz a compra, logo depois essa pessoa sumiu. Não vi mais. Depois fui chamado para depor, para eu esclarecer como esse cheque veio parar na minha mão. E cheguei até a fazer uma querelação, mas não reconheci ninguém. Tá, então você foi uma vítima. Deixa eu ver aqui, você deixou mais mensagens aqui. A pessoa me deu o cheque e eu depositei para pagar o dinheiro. Bom, a gente precisa ter mais informações aqui. O que acontece? Vamos imaginar, eu tenho um cheque. Eu pego esse cheque, nesse exemplo que eu falei, que eu era o dono da transportadora. Eu pegava esse cheque, eram 2 cheques sempre, de 550, e dava na mão do motorista. Só que o motorista, um era para depositar no ato no dia seguinte, e o outro era só para 15 dias. Porque aquele motorista trabalhava comigo todo dia, né? Ele ia lá, no dia seguinte voltava, carregava. Então era um ciclo, eram tipo 15 carreteiros que faziam isso. Só que acontece, como eu falei, o cheque é uma ordem de pagamento à vista. Se você apresentar no dia seguinte, independente da data que está ali, o banco vai liberar a grana lá. E se não tiver grana, ele vai dar como cheque sem fundo. Na segunda apresentação, ele dá como cheque sem fundo mesmo, né? Ou então tem aquela situação da sustação.
Só que acontece, o que o carreteiro faz? No exemplo aqui para a gente ilustrar, né, essa situação. Ele deposita um cheque, tá tudo ok. O outro, ao invés dele depositar em 15 dias, o que ele faz? Ele vai lá na conta do cara do posto e fala assim, ó, esse cheque aqui para pagar a minha despesa, tudo bem? Aí o cara do posto, beleza. Só que ele fala o seguinte, ó, esse cheque aqui tá pré-datado para daqui a 15 dias. O que o cara do posto faz? Tá, beleza. Só daqui a 15 dias eu deposito. Beleza. Então já saiu da minha mão, foi para a mão do carreteiro, da mão do carreteiro foi para a mão do dono do posto. Aí o dono do posto, com aquele monte de cheque, ele quer fazer dinheiro, o que ele faz? Vamos imaginar que ele tem ali 100 mil reais em cheque. Porque não é só eu que faço isso, não é só o carreteiro que faz isso. É uma cabeçada de gente que faz. Então ele pega aquele cheque de 100 mil, ele precisa de levantar a grana, ele vai, deixa eu ver, vai comprar combustível. Eu não sei como é que compra combustível, mas ele vai lá e compra o combustível de uma distribuidora. E ele fala, eu tô com 100 mil reais em cheque, pô, mas esse cheque só pode depositar daqui a tanto tempo. O que a distribuidora faz? A distribuidora pega aquela grana, como é um cheque daqui a 15 dias ou 20 dias, ele fala assim, olha, eu vou quebrar aqui alguma coisa para não ficar no prejuízo, então vou te dar 80 mil reais em combustível. Beleza. Aí a distribuidora pega aqueles cheques todinho lá, um monte de cheque, e depois começa a distribuir, né? Comprar uma coisa, comprar outra, tal. E daqui a pouco esse monte de cheque está diluído em um monte de lugar. Só que acontece, tem gente que vai depositar antes da hora, até aí tudo bem. Se tiver fundos, vai ser pago. Se não tiver fundos, vai dar como golpe, né? Como pode ser considerado até uma... Ah, Jesus, como é que é o nome? Esse é o nome 71, né? Estelionato, né? Pode ser considerado como estelionato. E aí é comum o dono do cheque, quando isso acontece, é comum ele ir na delegacia e registrar uma ocorrência de furto. Eu não tenho os dados aqui do registro de ocorrência do seu caso, mas é comum o cara, quando ele se vê acuado, o cara que emitiu o cheque, e o cheque dele está indo para o cheque, vamos dar um exemplo, o cheque ele nunca bate, ele está voando, né? Está voando, daqui a um ano ele vai ser depositado na conta. E a pessoa perde o controle, dependendo do valor daquele cheque, ela perde o controle. O que ele faz? Ele vai na delegacia, ou ele susta, se passar do prazo de 6 meses, ele não pode sustar mais, porque o cheque prescreve. Então, para ele não ter prejuízo depois, uma ação judicial, alguma coisa nesse sentido, o que ele faz? Ele vai na delegacia e registra uma ocorrência de furto. Só que como é essa ocorrência? Ele vai lá e fala assim, olha, eu fui furtado. Aí o inspetor de polícia pergunta assim, mas você foi furtado como? Ah, furtado. Existe uma diferença entre furto e roubo. Para ficar bem simples, o que é o roubo? É quando tem uma violência. Por exemplo, o cara chega com uma faca, com uma arma ou com um pedaço de pau e fala, ó, me dá isso aí. Isso é uma violência. Violência, ameaça, alguma coisa assim. O furto já não tem violência. Normalmente, por exemplo, quando você deixa o celular em cima da mesa, vira as costas, quando volta não tem mais o celular. Houve violência aí? Não houve violência. Então isso é considerado como furto. Normalmente o furto você não consegue nem identificar quem foi a pessoa. Então, por conta do tipo legal que está previsto lá no Código Penal, esse tipo de problema é considerado como furto, mesmo porque você não tem como identificar quem foi a pessoa. Então o inspetor fala assim, vamos enquadrar isso aqui como um furto? Que se de fato foi furto, você não precisa identificar quem foi a pessoa. E aí o que acontece? Esse cheque ele vai continuar voando, vai voar e tal. Só que na hora que ele for depositado na conta, o que vai acontecer? O Banco Central e as agências do banco, as agências bancárias, ele possui lá uma notificação. Quando o cheque bate, ele fala, ó, esse cheque foi furtado ou foi roubado. Vamos acionar aí o indivíduo. Então, se você não tivesse depositado na tua conta, tivesse pego esse cheque
e dado para uma outra, tipo assim, para o teu fornecedor, e o teu fornecedor tivesse passado para outra pessoa, é dinheiro que está sendo feito, né? Só que ninguém depositasse, esse cheque ia ficar voando a vida toda. O problema aí que foi furtado. Furtado não. Que você depositou na conta, quando bateu na conta, tem a comunicação do banco com o Banco Central e identificou que era um cheque furtado. Entendeu? Então, para a gente evitar esse tipo de problema, quando a gente pega o cheque, se for de uma pessoa de confiança, beleza. Se não for, você tem que fazer uma puxada aí de um histórico para saber de onde vem esse cheque, para justamente não ter esse problema aí. Tá, então o que aconteceu foi o seguinte: você recebeu esse cheque de terceiros, a gente tem que saber o valor, a gente tem que saber o registro de ocorrência, o que consta nesse registro de ocorrência, se foi exatamente isso que eu comentei ou se foi um outro tipo de coisa. Por quê? Se a pessoa que é o dono do cheque e diz que foi furtado, ele não consegue identificar você, e como é que você explica que esse cheque foi parar na tua mão? A Polícia Militar ele vai querer buscar mais informações, né? Senão você vai bancar isso aí sozinho, tá? Deixa eu ver, que eu acho que você deixou mais mensagem aqui para mim, né? Deixa eu ver aqui. Ele disse o seguinte: esse cheque foi roubado por uma pessoa que trabalhava na casa do dono do cheque. O inspetor falou: beleza. Tá, então foi roubado. Na verdade não foi roubado, foi furtado, né? Tava lá, o cara pegou. Mas olha só, você tem o registro de ocorrência? Se você tiver o registro de ocorrência, você me passa aí. Por quê? A gente precisa o registro de ocorrência e o status desse inquérito. Porque para a gente saber exatamente como é que está a tua situação, a gente precisa dessa informação. Para quê? Para que a gente possa te orientar aí. Porque se você não tiver condições de comprovar a origem desse cheque, é provável que você vai bancar isso. Provável, tá? E como é que você faz para não bancar isso? Você vai ter que entregar a pessoa que te vendeu esse cheque, que te passou esse cheque. Não tem jeito. Ou você senta, ou ele que vai sentar. Das duas, uma. Farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Aí uma coisa que você tem que avaliar. Então, primeira coisa, existe um registro de ocorrência dizendo o seguinte: olha só, vamos pegar aqui. Código Penal. Código Penal. Vamos no artigo. Artigo 155, que é o furto. Subtrair para si ou para outrem ou para terceiros coisa alheia móvel. A diferença do furto para o roubo diz assim: o artigo 155 é o furto. O 157 é o roubo, que diz assim: subtrair coisa alheia móvel para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzindo a possibilidade de resistência. Ou seja, no furto não tem violência ou ameaça, no roubo tem ameaça. Então, a gente tem que analisar o fato em si. O que aconteceu? Provavelmente, pelo que você acabou de contar, o rapaz trabalhava, ele diz assim: a pessoa trabalhava na casa do dono do cheque. Então, quando o dono do cheque deu falta, ele não sabe quem roubou, nem sabe quem furtou. Então não foi enquadrado como roubo, foi enquadrado como furto. Então ele foi lá na delegacia e falou assim, levou o talão e falou: olha só, eu tenho esse cheque, eu tenho esse talão e esse cheque aqui, essa numeração sumiu. Só que acontece, se ele se furtou, como é que ele sabe quem é que furtou? Não é? Vamos analisar aqui, que aí você vai precisar de um advogado, provavelmente. Porque o tipo penal, o que é? O que é tipo penal? Aquilo que está escrito no artigo 155, diz assim: subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. O talão de cheque, a folha de cheque é uma coisa alheia, móvel, né? Então se enquadra aqui.
Então esse cidadão que trabalhava na casa do patrão, ele foi lá e sacou o cheque. Ou seja, ele furtou o cheque. Para ele ou para terceiros. Então quem cometeu a ação? Foi o cara que sacou aquele cheque. Só que para quem está recebendo o cheque, é um beneficiário. Se ele está consciente daquilo ali, ele responde também em receptação. Não sei exatamente, porque não é a minha área, né? Eu estou analisando aqui especificamente, mas ele acaba pagando a pena também, porque é justamente para poder desmotivar a pessoa a fazer isso. Então, quando você subtrai algo para si ou para outro e você comete o furto. Então a gente precisa identificar o que tem no registro de ocorrência e o que tem no inquérito. Se é furto, se é receptação, se é alguma outra coisa. Vamos ver aqui o crime de receptação. Não sei se se enquadra, tá? Receptação. Diz assim, que é o artigo 180. Então nós estamos analisando o artigo 155, 157 e 180 do Código Penal. Diz assim, adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe que ser produto de crime, ou influir para que terceiros de boa fé adquira, receba ou oculte. Então a receptação, dentro do direito penal, existe uma regra bem clássica que diz assim, qual é o tipo penal? O que significa isso? O que está escrito no artigo é exatamente a conduta que vai indicar que o cara cometeu o crime ou não. Vou dar um exemplo. O artigo 121 está escrito assim, matar alguém. Então, quem comete o crime tipificado no artigo 121? Aquela pessoa que matou alguém. Então, você só comete o crime se você tiver aquela conduta exatamente descrita no artigo. Isso chama tipificação do crime. Tá? Não sou do direito penal, eu só estou esclarecendo aqui de uma forma bem ampla. Então, o que você tem que avaliar? Você furtou, ou seja, se você for lá no artigo 155, vamos de novo lá. Você subtraiu para você ou para terceiros o cheque? Sim ou não? Então não foi você. Então você não se enquadra nesse artigo 155. Tá, beleza. Então vamos para o artigo 157, que é o roubo. Você subtraiu para você ou para terceiros o cheque mediante grave ameaça? Não. Então você não se enquadra no roubo. Então vamos para o 180, que é a receptação. Adquirir, recebeu você recebeu o cheque, né? Você transportou o cheque, conduziu em proveito próprio ou alheio. Então você recebeu o cheque, conduziu ele e em proveito próprio. Você estava crente que você ia receber aquela grana, não é mesmo? Coisa que sabe ser produto de crime. Então, a primeira parte da receptação, volto a falar aqui, eu não sei se é o caso aqui, tá? Se aplica a você. Eu estou analisando por alto. Por isso que a gente precisa ver o registro de ocorrência e o inquérito, tá? Mas vamos lá. A primeira parte do artigo 180 você se enquadra, porque você recebeu, transportou, conduziu o cheque em proveito próprio. Então essa é a primeira parte. A segunda parte diz, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro de boa fé adquira, receba ou oculte. Então essa segunda parte, até o final, que é esse artigo 180, ele é dividido em 3 partes. Então essa segunda parte até o final, a segunda e terceira parte, você em tese não se enquadra. Por quê? Porque você não sabia de que era crime, não era? Você pegou de boa fé. Pela história que você me contou, um colega fez amizade com você, um rapaz fez amizade, e aí você foi lá e fez a compra do produto e tal, do fornecedor, ele levou o produto e você ficou no prejuízo aí. Né?
Bom, agora, qual o problema? Eu não sei o que o que você disse no seu depoimento. Se no seu depoimento ficou bem claro que você... Cadê? Que você não sabe, que você não sabia que era fruto de crime, tá tudo bem. Ou então, que você era terceiros e recebeu de boa fé. Então, se você se enquadra nessas duas situações, não vejo, sob o ponto de vista criminal, a não ser que tenha mais informações, né? Situação para que complique você. Então, você vai ter que avaliar isso aí junto com o seu advogado ou defensor público que está te acompanhando nisso aí. Por que que isso é importante? Porque, olha só, esse inquérito ele pode não dar em nada, porque não vai encontrar quem furtou ou quem roubou, não vai encontrar, né? Porque, olha só, você lembra de quem passou o cheque para você? Não, você não lembra. Por mais descrição que você faça, por mais reconhecimento que você faça, você não vai lembrar, provavelmente não vai encontrar. Então, provavelmente, esse processo, esse inquérito, ele vai ser arquivado. Por quê? Porque por falta de provas, tal. Só que você está indiciado ou você está como envolvido. O ideal é que você, acompanhado de um advogado preferencialmente, se você tiver como envolvido ou como indiciado, alguma coisa nesse sentido, como investigado, que você mude o seu status de envolvido, de indiciado ou de investigado para o status de testemunha ou de vítima. Porque aqui no artigo 180, se o artigo 180 se aplicar, olha, coisa que sabia ser produto de crime. Se você não sabia que era produto de crime, o que é o produto de crime? O próprio cheque furtado. Para você é de boa fé. Só que acontece, não é bem assim. Quando a pessoa passa o cheque, olha só. Se eu passo um cheque para você, sou eu que passo. Eu assino o cheque na tua frente. Então, não tem como dizer que o cheque é furtado ou roubado. Não é mesmo? Só que acontece, quando a pessoa, eu passo um cheque para você, de boa fé, você recebe, e você quer transformar ele como um cheque voador, né? Quer passar ele para outra pessoa, o que você tem que fazer? Você tem que endossar ele atrás. Você tem que assinar atrás para que a tua assinatura conste também, para que exista esse histórico. É perfeitamente possível isso acontecer, ter lá 20 assinaturas, 30 assinaturas, né? Hoje em dia isso não existe mais, tá? Acontece só quando envolve essas relações de crime. Acontece muito no comércio, porque os caras precisam do cheque e tal. Mas no dia a dia não acontece. Antigamente todo mundo tinha cheque e acontecia isso mesmo. O cara passava o cheque. Só que aí quem precisa do dinheiro, o que ele faz? Ele assina atrás. Então você pegaria esse cheque e passaria para outra pessoa, mas você assinaria endossando. Então, teu nomezinho estaria ali. Então, nessa cadeia de pessoas envolvidas nesse imbróglio todo aí, nós teríamos aí uma corrente com várias assinaturas. E aí, se eu, que sou o dono de um cheque, fosse na delegacia e dissesse que o cheque tinha sido furtado, o que ia acontecer? Ele ia olhar o cheque e ia ter o nome de fulano, beltrano, ciclano, que foram as pessoas que endossaram o cheque. Não é mesmo? E aí ia saber o nome de todo mundo. Então, qual é o teu problema aqui nessa receptação? É que você recebeu um cheque, mas o indivíduo não assinou. Você não se cercou das medidas corretas para poder receber o cheque. Existe uma lei bem antiga, salvo engano, de 1967, eu acho. Não tenho certeza, que fala sobre a lei sobre o cheque, né? Regulamenta e qual é o procedimento nesses casos aí. Então, houve uma falha aqui. Então, você alegar que não sabia a origem desse cheque, você não pode alegar isso. Por quê? Porque você tinha que se cercar de todo esse procedimento, né? Não tem como você falar que não sabia. Bom, mas você se enquadra aqui na situação de boa-fé.
Isso vai depender do delegado, vai depender do inspetor. Tá? Então a gente não sabe em que pé está isso. Deixa eu ver se você botou mais alguma pergunta aqui. Você acabou de falar aqui que o processo foi arquivado. Se tem processo... eu preciso saber se foi processo arquivado ou se foi um inquérito. Bom, se for um inquérito, o que você precisa fazer? Você precisa ir na delegacia, fazer um requerimento de abertura desse inquérito, para que o seu status, a sua condição, que deve ser como investigado ou envolvido, para que a tua condição nessa situação passe dessa situação para vítima. E aí você tem que fazer esse trabalho. Por que você tem que fazer esse trabalho? Para você, esse registro de ocorrência, se for um registro de ocorrência, só um inquérito, ele não vai dar em nada, né? Na sua vida civil. Se você puxar as certidões criminais, isso não vai dar em nada para o seu dia a dia. Só que quando você for para a Polícia Militar, preencher o inventário pessoal, vai perguntar assim: você teve passagem em repartição policial? Aí você vai dizer: sim, tive. Beleza. Se recorda o que aconteceu? Aí você vai dizer que sim, o que não e tal. Quando você for convocado pelo sargento, responsável pela investigação social, para poder fazer a entrevista, o que vai acontecer? Ele vai pedir para que você apresente a cópia do registro de ocorrência. Aí que está o problema de todos os candidatos. Qual é o problema aqui? O candidato fala assim: pô, a parada foi arquivada, não vai dar em nada. Não é? É assim que a gente faz, né? Foi arquivada, eu estou com a certidão do 1º ao 4º ofício, limpinha. Eu moro em comarca que não é o Rio de Janeiro. Fui lá na comarca, puxei a minha ficha, minha certidão criminal, limpinha. Certidão eleitoral, limpinha. Certidão da Justiça Federal, limpinha. Então estou bem. Aí você, de forma inocente, pega o registro de ocorrência, onde está constando como envolvido, ou como indiciado, ou como investigado, e leva para o investigador. O investigador vai perguntar: o que aconteceu? Você vai falar: olha, um cara aí passou um cheque. Aí ele vai falar: mas você não se atentou a esse cheque? Não. No final das contas, o que vai acontecer? Você vai ser reprovado. Porque você não comprovou, diante daqueles documentos que estão ali, você não comprovou para o sargento ou o tenente que está fazendo a investigação social que você não fez aquilo ali. Então hoje, como é que você soluciona esse problema e você tem tempo para fazer isso? Você precisa contratar um advogado ou fazer você sozinho, né? Inicialmente você vai tentar fazer sozinho, vai lá na delegacia, faz um requerimento. Como é que eu faço esse requerimento, Marcelo? Você vai pegar uma folha em branco, na parte superior você vai escrever assim: Ilustríssimo senhor delegado de polícia da ADP tal. Aí tu vai botar 29, 30, delegacia de polícia. Ponto. Você vai dar um espaço aí de uns 5 centímetros e vai escrever assim: registro de ocorrência número tal, inquérito policial número tal, a referência que tiver. Termo circunstanciado número tal. Vai dar um espaço também de mais 5 linhas, 5 centímetros, e vai fazer uma qualificação. O que é essa qualificação? Estou olhando aqui a hora que já está acabando. O que é essa qualificação? É o seu nome completo, seu estado civil, sua nacionalidade. Vamos lá, na sequência. Nome completo, vírgula. Nacionalidade, vírgula. Estado civil, vírgula. Profissão, vírgula. Identidade, vírgula. CPF, vírgula. Identidade com respectivo órgão expedidor, né? CPF, vírgula. Residente domiciliado, tal. Aí você vai botar o endereço completo, rua, avenida, tal, direitinho, com o CEP. Então essa é a qualificação, vírgula. Venho por meio desta requerer cópia na íntegra e autenticado do procedimento referente ao inquérito policial número tal. Beleza, você vai pedir a cópia. Assim como o resultado de Vossa Senhoria. Vossa Senhoria seria o delegado, né? Acerca desse procedimento. Você vai
esse é o primeiro passo que você vai fazer. Vai datar, vai tirar uma cópia, né? Tem que ser 2 vias, e vai protocolar. O que acontece? Tudo que você faz, todo requerimento que você faz de boca, né? Porque o cara chega, eu queria fazer isso. Você sempre vai ter uma barreira, sempre vai ter uma dificuldade dizendo que não pode ser feito. Quando você faz um requerimento por escrito, isso é chamado de direito de petição, previsto na Constituição Federal. Deixa eu abrir aqui a Constituição Federal. Você pode, inclusive, fundamentar, porque eles falam que não pode, né? Direito de petição. Ó, o artigo 5º, inciso 34, diz assim: são a todos assegurados, independente de pagamento de taxas, são a todos, brasileiros residentes no país ou não, estrangeiros, cidadão ou não, são a todos assegurados, independente do pagamento de taxas. A linha A, o direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder. Então você está exercendo um direito seu de requerer aqueles dados sobre suas informações ali. Então você vai fazer um requerimento solicitando a cópia com o resultado. A cópia do inquérito. Não é do registro de ocorrência, é do inquérito. Por quê? O inquérito é um processo formal. É um procedimento formal. Ele tem a abertura, a lavratura da abertura e a lavratura do encerramento. E ali vai ter todas as informações capazes de orientar você e o seu advogado aí numa possível mudança, uma coisa que você necessitar. Beleza, isso vai demorar, eles vão providenciar a cópia disso tudo e vão te dar. Se eles dificultarem isso, você vai ter que ter um advogado, porque o advogado vai fazer esse requerimento e está tudo bem. Beleza, com esse documento em mãos, você vai fazer o quê? Vai analisar o que tem lá. Dependendo do que tiver, vai deixar do jeito que está. Se você realmente não é um cara envolvido, não está na treta, você vai fazer um novo requerimento pedindo para que o seu status de envolvido, de indiciado, ou seja lá o que for que está escrito ali, que seja alterado para testemunha. Aí tem que verificar se é possível isso. Por isso que precisa da cópia na íntegra. Não basta o registro de ocorrência. Tem que ter a cópia na íntegra. Veja só, gente. O processo judicial tramita na justiça e quando ele é arquivado, se você for lá e fizer um requerimento, a justiça vai te dar a cópia disso. E olha só, a justiça vai te dar cópia. Se a justiça pode te dar isso, te dá sem problema nenhum, por que a delegacia não vai te dar? Tá? Então, é um direito seu se você estiver envolvido naquilo ali. Tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque você vai encontrar barreiras quando você fizer esse requerimento. Mas até aí tudo bem. Você pode tentar sem um advogado, depois, se não der, você tenta com o advogado. Beleza, quando você tiver com essa documentação em mãos, aí você vai analisar direitinho e no final você faz um novo requerimento para o delegado, dizendo, olha só, já ficou provado aqui que eu não tenho nada a ver com isso, eu fui apenas uma vítima, eu quero que meu status de indiciado, tal, que eu acabei de falar, passe a constar como status de testemunha ou qualquer outra coisa que você consiga enquadrar. Por que isso? Se ele mudar o teu status para testemunha, vai mudar e você vai ficar com a cópia disso. Na hora que você preencher o inventário pessoal, vamos lá para a história da Polícia Militar. Aí passou em todas as etapas, vai preencher o inventário pessoal, e aí o sargento, no preenchimento, vai perguntar, você teve passagem em repartição policial? Você vai dizer, sim, tive. Explique. Aí você vai explicar lá rapidinho. O sargento, na hora da investigação social, na hora da entrevista, ele vai te chamar, aí você vai falar assim, sargento, olha só, aconteceu o seguinte. Aí vai contar a história toda. Aí o sargento, tá, mas e aí? A cópia autenticada está aqui, você vai ter que ter uma cópia para você também, autenticada. Está aqui mostrando que eu fui apenas uma vítima, que eu fui apenas uma testemunha, ou testemunha ou vítima, né? Beleza. Quando você tira o seu status de indiciado, passa para vítima ou testemunha, o sargento vai... Cara, o sargento ele quer resolver o problema, cara. Ele não quer problema para ele. Se o teu status estiver como indiciado, você vai ser reprovado e ponto final. Se o teu status estiver como testemunha,
ou vítima, você vai se safar ali. Entendeu? Esse é o trabalho que você vai ter que fazer agora. Eu sei que tem outros problemas que você me relacionou aqui, não analisei, tá? Mas esse é o primeiro passo. Concurso vai ter quando? Cara, a gente não tem a mínima ideia quando vai ser o próximo concurso da Polícia Militar. A gente não sabe. Vamos botar aí, meados do ano que vem. Eu estava presumindo que o concurso iria acontecer agora, início de janeiro, fevereiro, só que toda essa treta que vem acontecendo aí, não vai, eu acredito que não vai ter mais. Vai vir a Polícia Civil logo em seguida, né? Início do ano deve ter, e até abril deve ter Polícia Civil, mas o concurso da Polícia Militar, acredito eu que só no meio do ano mesmo. Também não tem como dizer, o importante é que vocês continuem estudando aí, focando nos estudos de vocês. Então você tem tempo à beça para poder providenciar isso, tá? Bota as ideias em ordem, faz esse requerimento, eu vou deixar essa live gravada, faz esse requerimento, vai na delegacia, tira uma cópia desse requerimento para você ter 2 vias, né? Vai lá na delegacia, não precisa falar com ninguém não, entra na delegacia legal, queria protocolar esse requerimento aqui, a pessoa, o funcionário lá vai protocolar, vai te dar uma via protocolada com o númerozinho, protocolo assinado direitinho, e você volta depois de uns 30 dias lá. Depois de uns 30 dias, o delegado ou o inspetor, ele não pode dizer para você, não vou dar. Não, vai. Se ele for negar, ele vai te dizer o seguinte, indefiro. E por que ele está indeferindo? Aí você vai entrar com a medida judicial cabível, se for o caso. Ou então, normalmente eles vão lá e dão uma cópia. Não tem mistério nenhum, a não ser que seja um procedimento sigiloso tal, e eles não vão dar. Agora, se for uma coisa relacionada a você, ele vai dar, e de boa, não tem problema nenhum. Tá? Marcelo, eu estou tendo dificuldades. Aí não tem jeito. Você vai ter que contratar um advogado.